Amém. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes. Uma boa noite a todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor no Evangelho de 1 João 2:25. Todos têm? Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Nosso Pai, amado Senhor Jesus, queremos agradecer tua bondade, o teu amor, a tua graça, o bendito privilégio que o Senhor nos dá de participar de mais um culto, Pai, e ter o nosso coração moldado, edificado pela tua palavra, Senhor. Estamos aqui precisando da tua graça, Senhor, para falar aquilo que é a verdade, para que os teus filhos sejam edificados, Pai. Toma a nós sob o domínio do teu Espírito Santo. Toma todos os espíritos, ó Pai, sob o seu domínio, que o Senhor seja o centro de tudo que vamos falar, que não tenha nada do homem, Pai, mas que o Senhor possa ser projetado para a sua igreja, e que a tua igreja possa absolver tua palavra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, entregamos tudo nas mãos do Senhor, para que o Senhor seja glorificado e exaltado em cada palavra que iremos falar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, estamos de volta aqui, né? Nós vamos entrar diretamente na mensagem e no fim a gente fala alguma coisinha sobre a viagem, né? Mas é muito bom estar de volta aqui. Nesse frio, né? Saímos do calor para o frio, saímos do forno para o freezer. Mas graças a Deus por tudo, né? Nós apreciamos o frio e apreciamos o calor. É os prós e os contras, né? Mas estamos aqui para falar um pouquinho mais acerca desta mensagem, desta grande revelação que nós temos, e um pouquinho mais acerca do livrinho que João comeu e nós também. Isto que é importante, não é só João que comeu, nós também comemos. E o que nós fazemos, como o profeta diz, é polir um pouquinho mais aquilo que já está brilhando. O profeta diz que ele fazia isso, né? Ele gostava muito de tomar as escrituras e vir polindo ela. É como que esculpindo, dando forma, dando mais clareza, mais luz. É isso que o quíntuplo faz. O quíntuplo é ordenado por Deus para tomar a mensagem de um só homem, seja ela de um profeta ou seja de um mensageiro, porque todos os mensageiros, nem todos foram profetas, né? Houve alguns mensageiros ali que eram pastores, né? Então nós, como o quíntuplo levantado por Deus, tomamos aquilo que já foi trazido pelo mensageiro e tentamos dar uma polida, uma esculpida, né, uma clareada para que isto brilhe ainda mais, para que a mensagem do mensageiro seja ressaltada ainda mais. E o único a ser glorificado e exaltado é o autor da palavra, é o autor da revelação, né? Porque é para isso que é levantado os homens, é para magnificar não o homem, mas Deus no homem. Amém? E nós vamos falar um pouquinho mais nesta noite sobre vinda ou aparição. Nós já sabemos, né? Mas nós vemos que muitas pessoas ainda estão confundidas por ele. O profeta, ele falou alguma coisa nestas mensagens, mas nós percebemos que a mensagem que nós temos, ela é sobrenatural, e o profeta diz que precisa de um elemento. Depois de toda a palavra revelada, depois de toda a palavra manifestada,
ainda precisa de um elemento sobrenatural para que a igreja possa ser beneficiada com aquilo que foi trazido pelo profeta. Então, o irmão Branham, ele traz alguma coisa aqui a respeito disso, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isto, né? Vinda ou aparição? Aqui na mensagem, o evangelismo do tempo do fim, o profeta faz menção disso e ele diz: agora, nós já temos visto e testemunhado a aparição do Senhor. Mas lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer e então vir. Agora é aparição. Ele já tem aparecido nesses últimos dias. Bem aqui conosco nesses últimos dias. Agora é um sinal da sua vinda. A aparição de Deus, num movimento sobrenatural, é um sinal de que ele vai vir à cena. Então quando você toma a palavra vinda, a qual nós vamos nos referir aqui, você tem que saber que quando falamos da vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, vinda não é sobrenatural. Vinda é um acontecimento natural. Por isso as pessoas hoje perdem a segunda vinda, porque eles imaginaram algo tremendamente sobrenatural. Mas vinda é um homem na terra pregando para nós. É onde as pessoas se perdem. Quando falamos primeira vinda, o que foi? Um simples homem, Jesus de Nazaré, um homem como qualquer um, andando pelas ruas descalço, com poeira nos seus pés, faminto, com dor de cabeça, magro, de tanto jejuar, um homem comum. Os judeus não esperavam a vinda do Messias como algo comum assim. Porque eles esperavam os grandes corredores do céu abrir, descer uma longa escada de ouro, e um grande ser, como aquele que viveu no passado, descer pelas escadarias do céu e dizer: aqui estou, Anás, Caifás. Eles esperavam algo sobrenatural. Mas a vinda do Filho do Homem é algo comum e natural. É um homem como eu e você, pregando um evangelho na terra, trazendo boas novas. Da mesma sorte, a segunda vinda é esperada pelos gentios. Um grande trono vindo dos céus, com milhares de anjos tocando trombeta, e um ser brilhante e iluminado descer das nuvens, com grande poder e glória, e tomar o controle da situação do mundo. Não é isto. Vinda não é isto. Vinda é um ser humano, um pequeno camponês chamado Branham, nas ruas de Jeffersonville, nascido ali de Kentucky, trazendo o evangelho do tempo final para a igreja. Isto é vinda, isto é segunda vinda do Filho do Homem. A mente humana imagina algo muito grande. Deus, quando cumpre, é algo natural. Então, é bom nós salientarmos que a aparição é sobrenatural. A aparição é algo fenomenal. Mas vinda é algo completamente simples e natural, que faz com que as pessoas sejam enganadas por ele na sua vinda. Algo muito simples, um ser humano como eu e você, pregando a palavra. Um ser humano como o profeta, sujeito às mesmas falhas e fracassos como nós, mas manifestando algo que era esperado por 2000 anos. E quando apareceu a vinda, eles não puderam crer, porque vinda é Deus em uma carne humana. E Deus opera nesta vinda para cegar os olhos dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos os quais crerão. Então veja, bem aqui conosco, agora isto é um sinal da sua vinda. Então algo fenomenal acontece, que é a sua aparição. Grandes coisas acontecem e o fenomenal é realizado, apontando para a sua vinda. E quando acontece a vinda, é algo muito simples e natural. Mas a maior coisa que pode existir para o ser humano. Primeira vinda e segunda vinda são dois fenômenos que deveriam acontecer.
E aconteceu de forma natural, de tal ponto, a tal modo que as pessoas perderam a vinda. Eles conseguem ver a aparição sobrenatural, mas não conseguem ver a vinda que é natural. Amém? O irmão Branham veio, pregou, ele era o mensageiro do entardecer, ele tinha uma mensagem para precursar a vinda. O irmão Branham era profeta, como João Batista, ele tinha uma mensagem para precursar a vinda. E quando a vinda aconteceu, foi muito simples e o povo perdeu. Porque, como aconteceu com os judeus, eles esperavam um fenômeno na vinda. Eles esperavam um fenômeno na segunda vinda, mas foi algo natural. Porque Deus, diz a Bíblia, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, para cumprir sua palavra. Deus fez isso na primeira vinda, quando eles esperavam algo muito tremendo e sobrenatural, e eles perderam a vinda. Deus fez isso na segunda vinda. Eles esperavam um fenômeno acontecer na segunda vinda. Veio simples, de tal forma que eles foram enganados, confundidos por ele na primeira vinda e na segunda vinda. O povo está confundido. Por isso nós vamos falar um pouquinho mais sobre isto. Vinda ou aparição? Olha, ele tem aparecido nestes últimos dias, bem aqui conosco nestes últimos anos. Agora, isto é um sinal da sua vinda. Sua aparição olha, agora presta atenção nisso aqui. Sua aparição na sua igreja, na forma do Espírito Santo, mostrando que é Ele. Porque o homem não pode fazer estas coisas que você vê. É o Espírito Santo fazendo. Então, esta é a aparição do Senhor, operando o fenomenal, o sobrenatural. Então, esta é a aparição do Senhor. Agora, lembre-se, ele falou duas coisas: aparecer e vir. Amém? Aparecer e vir. Então, vinda, façamos esta pergunta para nós mesmos: vinda do Filho do Homem ou aparição do Filho de Deus? Porque quem aparece e desaparece é o Filho de Deus, é o Espírito Santo. Agora, quem aparece e permanece é o Filho do Homem, para uma mensagem de edificação da igreja. Então, duas coisas diferentes, muito diferentes. Vinda, presta atenção, é física, é natural. Aparição é sobrenatural, é espiritual. Vinda é natural, aparição é sobrenatural. Amém? Vinda é uma carne humana, um homem. Aparição é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o que é? A teofania, é o Logos, é a coluna de fogo, é o anjo forte que aparece e desaparece. O profeta diz, esta coluna de fogo, ela aparecia constantemente na reunião do profeta, mas nem todos eram capacitados a ver. Apareceu no nascimento, não foram todos que viram, apareceu no rio Ohio, apareceu ali naquele grande coliseu, que foi onde tiraram a foto, esta foto, mas este halo de luz é sobrenatural, é a aparição do Senhor, como uma teofania, que o profeta ensina. A teofania, ela aparece e desaparece. O Logos teofânico do Filho de Deus, o ser sobrenatural. Isto é a aparição do Senhor. A aparição do Senhor. Ele tem aparecido, diz o profeta, feito grandes sinais fenomenais. Isto é um anúncio de que sua vinda está próxima. Então as pessoas focaram na aparição e esqueceram da vinda. Então, sempre antes da vinda, você tem a aparição. É isso que o profeta ensina. Sempre antes da vinda do Filho do Homem, que é Deus em uma carne, um ser humano, um profeta comum, sempre antes da vinda você tem a aparição. O sobrenatural é para vindicar o natural. O sobrenatural veio interpretar
O natural, ele veio interpretar o sobrenatural. Acompanhe esse raciocínio. Tudo que Deus vai fazer na terra, ele faz no céu. Quando ele faz no céu primeiro, é sua aparição. É uma teofania. É um anjo teofânico que aparece e desaparece. Essa coluna de fogo, ela aparecia e desaparecia. Esta coluna de fogo é o Filho de Deus. Tá certo? Quem aparece no natural é o Filho do homem. Então preste atenção. Um sinal celestial é feito para vindicar o terreno. Um sinal sobrenatural é feito antes, em uma aparição teofânica, para vindicar o terreno, um profeta na terra. Olha isso aqui. Bem, 31 Shalom. Bem, agora, compreendemos que Deus sempre mostra as coisas no céu antes de mostrá-la na terra, como os magos que seguiram a estrela, e assim por diante. Um sinal celestial primeiro, e então o que é terreno vindica o celestial. Deus opera sinais e maravilhas. É para seguirem os crentes em todo lugar. Os judeus sempre buscavam um sinal, porque eram escolhidos de Deus. Eles buscavam o sinal, mostras um sinal, e então creremos. Quando os sábios vieram com toda aquela história do nascimento de Jesus Cristo. Amém? O que era a estrela no Oriente? A aparição do Senhor. É a aparição do corpo teofânico de Deus. Esta coluna é o corpo teofânico de Deus. Antes de aparecer um terreno na terra, surge um corpo celestial. Antes de Deus se manifestar em um corpo terreno, ele tem uma aparição celestial para poder vindicar o terreno. Então, todo e qualquer sinal ou aparição espiritual e sobrenatural, ela é sucedida, ou seja, ela termina em algo natural e terreno. É aí onde as pessoas perdem. Elas querem ver Deus na aparição, em um ser sobrenatural, quando ele está em um ser natural de sua vinda. É uma promessa, uma profecia, veja, do sobrenatural espiritual ao cumprimento, ao terreno, à carne profética. Então, observe, aparição é anjo teofânico espiritual. Vinda é homem terreno no natural. Amém? É precedido, o natural é precedido do sobrenatural. Ou o sobrenatural, ele sucede, o natural. Então veja, vir e aparecer, duas coisas diferentes, mas que trabalham juntas para uma luz perfeita, como positivo e negativo. No céu é o negativo, não tem forma, você não consegue compreender, mas na terra é revelado o positivo. A foto mostra isso. Olha o negativo da foto, é escuro e sem forma. Mas quando aquilo é revelado, aquilo você vê a coisa perfeita. A mesma coisa é a palavra de Deus, uma profecia, algo sobrenatural é dado. Não tem forma, mas quando é revelado, quando se cumpre na terra, aí você vê a clareza da profecia se cumprindo. Toda a luz perfeita é quando é revelada. Amém? Então veja, aparição é Filho de Deus, Logos, o Espírito Santo. Vinda é Filho do homem, uma manifestação real na carne. Os irmãos estão acompanhando? Porque isto aqui pode pôr um ponto final nas dúvidas que há sobre os que falam que isto aqui é uma aparição do Senhor. É uma aparição do Senhor, mas eles não conseguem ver a vinda do Senhor, porque a aparição é sobrenatural, mas a vinda é muito natural.
Então veja, quando Jesus falou acerca de sua manifestação, preste atenção nisso aqui, ó. Quando Jesus falou de sua manifestação, ele falava do que? Assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus estava falando da vinda do Filho do Homem, não da sua aparição. Então Jesus falou de sua vinda, não falou de sua aparição. Assim será quando o Filho do Homem retornar, manifestar. Assim será na sua vinda. Uma manifestação carnal, natural de Deus na terra. Então, quando falamos da segunda vinda, estamos falando do retorno físico do Senhor Jesus. Estamos falando daquele Jesus da Galileia, um homem de carne e ossos, sujeito às mesmas paixões que nós. E quando falamos da segunda vinda, é o mesmo Jesus, carne e osso, um homem natural. As pessoas não conseguem entender isto. Mas se elas tomarem como Deus operou na primeira vinda, o que era Jesus na primeira vinda? Um ser natural, um homem comum. Foi isto o que cegou os judeus. O que deve ser a segunda vinda? Um homem natural, carnal, um profeta. Isto cega os gentios. Amém? Então veja, quando falamos da segunda vinda, é do retorno físico do mesmo Jesus. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que está subindo há de voltar, assim como o viste subir. É o mesmo Jesus. Se ele subiu e ele era o Filho do Homem, ele tem que retornar como Filho do Homem. As pessoas não esperam um Jesus andando aqui embaixo. Eles esperam um grande ser poderoso, natural, como os judeus esperavam. Então, a promessa que os judeus do Velho Testamento tinham é que o seu Deus, preste atenção, o seu Deus, os judeus, tinha esta menção. Os judeus figuravam a Deus. Eles tinham a menção. É que o seu Deus, conhecido como Messias, viria em carne para os libertar. Esta era a esperança. Mas Moisés já tinha dado o anúncio. Eles não viram. O Senhor vosso Deus levantará no meio dos seus irmãos um homem, profeta como eu. Um homem. Quem era para ser o Messias para os judeus? Deus mesmo. Os judeus não pensavam e nem pensam, irmãos, em um Messias filho. Não. Porque você não consegue, diz o profeta, partir Deus em três e dar a um judeu. Pai, Filho e Espírito Santo. Os judeus não engolem isso. O Senhor teu Deus é um. O Senhor teu Deus é um, ó Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é um. Mas nós sabemos que ele manifestou como pai para os judeus, filho para os gentios agora, e Espírito Santo no final da era. Você não consegue fazer, o profeta diz, você não parte Deus assim para um judeu. Então, nós, quando falamos hoje, pensamos no Filho Jesus, os gentios, o Messias, mas não os judeus. Eles nunca pensavam da maneira como nós. Então, o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu. Quem não o ouvir será extirpado. Eles esperavam um homem. Os judeus esperavam um homem Deus. Não uma criança filho. Amém? O que Deus enviou? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Os judeus não creem nisso. Eles queriam um homem já formado, completo. Eles esperavam o Pai eterno. Aquele eu sou da sarça ardente. Eles esperavam a luz criadora de Gênesis. O Logos, o anjo teofânico, o ungido, é o que os judeus esperavam. A visão e o que pensavam do Messias era um Deus como Moisés, que abria o mar vermelho,
como Elias, que trazia fogo do céu. Eles esperavam um Deus como Sansão, que matava 1000 com uma queixada de jumento. Esta era a visão dos judeus. Eles esperavam algo sobrenatural. Não um homem fraco, nascido de uma mulher, sendo empurrado de um lado para o outro, cuspido e escarnecido. Jesus, para os judeus, era uma vergonha. Esse é o nosso Deus? Não. Eles não tinham olhos abertos, porque Deus os cegou. Os judeus criam e esperavam que aquele Deus sobrenatural, né, o intocável, que falou com Moisés na sarça ardente, como uma grande coluna de fogo que os guiavam, eles esperavam aquele Deus. Filipenses 2,6, aquele Deus que, sendo em forma de Deus, aquele era o Deus em forma de Deus, a grande coluna de fogo, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele podia ter descido como Deus. Era este Deus que os judeus esperavam. Mas a Bíblia diz que ele não teve usurpação. Ele era Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, para poder se fazer semelhante aos homens. Eles esperavam, meus irmãos, como nós falamos aqui, que o céu se abrisse e uma grande escada com corrimões dourados viesse dos céus, e viesse bem na porta do sacerdote ali de Anás e Caifás, no centro nervoso religioso, e dissesse: Anás, sumo pontífice, e santíssimo Anás e Caifás, eu sou o Messias, o Deus Todo-Poderoso. Era assim que eles esperavam, né? Estou aqui e vou libertar o povo. Ao contrário disso, veio o quê? Num estábulo, porque não havia nem lugar para ele no hotel, na estalagem, né? Ele, mesmo assim, dentro de um estábulo fedorento, mesmo assim, o rei do universo, o dono do mundo. Foi assim que ele manifestou. Mas a vinda, muito natural, um bebê chorando numa manjedoura, né? Filho de uma virgem, como havia sido profetizado. Como que você esperava os judeus esperarem que o seu Deus viesse assim, né? Mas Deus veio conforme as Escrituras. Então veja, essa foi a vinda do grande Messias, o Logos feito carne, o Verbo de Deus, nascendo, crescendo, tendo um ministério com os homens. Todo o movimento sobrenatural foi sucedido de um nascimento natural, uma criança chorando. Aquela era a vinda do Senhor. Então veja, a aparição foi quando os magos vieram, viram sua estrela, o seu sinal celestial no Oriente, viram o corpo celestial no céu, viram o que? A coluna de fogo que os guiava, aparecendo e desaparecendo, porque aparição e desaparição é algo sobrenatural, né? Como uma teofania, o profeta diz. A teofania, ela aparece e desaparece, né? O anjo do Senhor, né? Um ser sobrenatural que apareceu sobre a manjedoura do menino Jesus, ou do menino Deus. Então, aquela aparição daquele corpo de luz, que eles chamaram de estrela do Oriente, e fogo, aquela estrela apontava para a sua vinda. Os irmãos estão acompanhando? A sua vinda em carne. E o que foi logo seguida da manifestação do Filho do Homem. Primeiro Filho de Deus, depois Filho do Homem. Assim foi com Adão. Podemos tomar Adão no princípio, quando Deus criou Adão era uma aparição, um corpo teofânico, né? Em seguida veio formado do pó da terra. Ali era a vinda de Adão. Olha, aparição, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Uma teofania, que aparece e desaparece, né? Adão foi feito assim. Primeiro é a aparição,
é o Filho de Deus. Fomos criados filhos de Deus, uma teofania. O que sucedeu após a criação da aparição de Adão, o corpo teofânico? Aquilo foi sucedido e feito do pó da terra. A vinda do homem na terra sucedeu à aparição, à teofania. Aparição, coluna de fogo, estrela celestial, o corpo do Filho de Deus, o Espírito Santo, é isso aqui, sobrenatural, espiritual. O que aconteceu? Materializando no corpo terreno, aí acontece a vinda, o natural. Amém? Então, aparição, materializando a vinda. A aparição, ela é materializada na vinda. Por isso o profeta diz, ele tem aparecido para nós. Isso é um sinal de que vai acontecer a vinda. Primeiro, um celestial, acabamos de ler aqui. O que sucede com a aparição de um sinal celestial? Sucede a vinda, a materialização e a vindicação no terreno. Materializando a vinda. Olha, você olha para Jesus, quando Jesus estava sendo batizado por João, e assim que ele saiu da água, aquela pomba desceu sobre ele, aquela luz que eles falam de pomba, mas era uma luz em forma corpórea de pomba. Aquela luz era a teofania, era a unção, era o Logos de Deus, era o Filho de Deus, era a aparição de Deus sobre Jesus ali no batismo. Em seguida, aquilo vindica para o terreno, desce sobre Jesus. Ali estava a vinda do Filho do Homem. Amém? João Batista podia pregar como nós pregamos, como o profeta pregou na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. O que o profeta diz? Quantos viram quando aquele anjo, a aparição, veio se materializando? João Batista podia pregar para os apóstolos. Quantos de vocês viram lá no rio? Apóstolos, aqueles que seguiam João. Quantos de vocês viram quando aquele anjo, em forma corpórea de pomba, veio se materializando? Ali estava, passando da aparição para a vinda do Filho do Homem. De um ser sobrenatural, coluna de fogo, se materializando no corpo do Filho do Homem. O Filho do Homem vindicando o Filho de Deus. O Filho do Homem vindicando a coluna de fogo. Amém? O que era a coluna de fogo, diz o profeta? Era um sinal de que Deus estava na terra. Então Deus mostra um sinal, uma aparição nos céus. E em seguida aquilo é vindicado por uma vinda natural na terra. Deixa eu ler mais uma coisa aqui para os irmãos. Olha, estes homens, 71, onde está ele, o rei dos judeus? Estes homens, eles esperavam em um verdadeiro Deus. Eles o adoravam à luz de um fogo sagrado. Eles se ajuntavam ao redor destes fogos e esperavam no Senhor. E muitos deles tinham observatórios, algo como que hoje. Eles subiam até os lugares lá em cima das montanhas e observavam cada movimento das estrelas. E alegavam que antes de Deus fazer qualquer coisa na terra, Ele mostra seu sinal primeiro no céu. Antes da vinda, você tem a aparição. Antes do natural, você tem o sobrenatural. Aparição é sobrenatural, vinda é natural, certo? Aparição é um ser celestial, vinda é um ser terreno. Sempre Deus mostra isso de sinais celestiais primeiro. Desde que Ele fez alguma coisa, Ele não... Olha, desde quando Ele fez alguma coisa que Ele não mostrasse um sinal celestial primeiro. Pense nisto. Em cada era que você desejar, Deus sempre mostra o sinal no céu primeiro. É a aparição do Senhor. Antes dele fazer qualquer coisa na terra,
a vinda do Senhor. Isto vem do sobrenatural, cai para o natural e é manifesto em cada era. Quantos viram lá no Rio Jordão, quando João Batista batizava Jesus, após ele sair da água? Eu vi descer do céu um anjo forte, uma coluna de fogo, um ser celestial, parecendo como que uma pomba. Vocês não viram aquelas grandes asas? Não foi isso que o profeta diz? Aquela asa pontiaguda, aquele anjo com aquela grande asa. Aquilo era a aparição. Aquela forma corpórea de pomba era a aparição. Quantos viram quando aquela pomba desceu, sendo materializada no natural, o Filho do Homem, Jesus? Ele apareceu e então veio. É assim. Então, veja, sempre foi assim. Vamos mais um pouquinho? Materializando. Recorde, João disse isto. João testificou: eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea. O nosso João Batista, irmão Branham, também disse isso. Quantos de vocês viram quando ele vinha descendo, se materializando? Da aparição para a vinda. A coluna de fogo, o anjo forte do pacto, né? Descendo do céu como uma pomba. E repousar sobre ele, quem? Jesus, a vinda do Filho do Homem. Foi quando aquele ser sobrenatural repousou sobre o natural. Ali manifestou a vinda do Filho do Homem. Isto é vinda, né? As pessoas falam, mas isso aí é um sinal, é uma vindicação de que os selos foram abertos. Isso aí não é vinda física, é só uma aparição. Porque eles não conseguem ver o sinal natural. Eles só conseguem ver o sinal sobrenatural. Sim, esta nuvem com Jesus dentro, sim, é a teofania, é o anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem. Mas para onde está descendo este anjo forte? Eis que um anjo forte desce do céu vestido de uma nuvem. Apocalipse 10, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, o segredo de Deus, se cumprirá o segredo de Deus. Então você tem o anjo forte descendo do céu em forma de uma nuvem, ali revestido de uma nuvem. Ali é a aparição, aquela nuvem é a aparição. Aquilo ali, a nuvem no céu é uma aparição sobrenatural, amém, é um sinal sobrenatural. Mas para onde veio aquele sinal? Quantos viram aquele sinal sobrenatural quando ele vinha descendo do céu e se materializando, se tornando um homem? Porque é isso que aconteceu na nuvem, que as pessoas não conseguem ver. Eu vi, o Mombrana disse que ele subiu na nuvem, mas para que o Mombrana subiu na nuvem? Qual é o propósito de Deus levar o Mombrana para dentro daquela nuvem, onde não tem oxigênio, não tem gás, não tem nada? Não passa avião. Qual é a intenção de Deus? É vindicar através do natural homem, Brana, o sinal sobrenatural de sua aparição. O sétimo selo é a sua vinda, é ou não é? E o que é o sétimo selo? Um homem mensageiro natural. Se o sétimo selo é a sua vinda, é um homem natural, como eu e você. Porque o profeta diz, cada mensageiro é um selo. O sétimo mensageiro é o sétimo selo. Vai na Bíblia e veja o que é o sétimo selo. Apocalipse 8. E fez silêncio no céu por quase meia hora. Quando foi aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu. O profeta diz, por quê? Era a vinda do Senhor. Era Deus como um homem na terra. É isto que é o sétimo selo. É isto que é a vinda do Senhor. Um homem de carne e osso na terra. Isto é vinda. A manifestação do Filho do Homem. Deus em uma carne. Deus se movendo com pernas, ossos, braços, como eu e você. Isto é a vinda do Filho do Homem. Coluna de fogo, nuvem, é a vinda do
Filho de Deus, é uma aparição. Tá certo? Então, quantos viram quando ele vinha se materializando? 307, Cristo, mistério de Deus revelado. A revista Life reuniu o círculo de nuvem de luz ali. Eles não puderam entender a aparição daquela nuvem. Algo sobrenatural sendo formado no céu. Eles não conseguiram. Eles não sabem ainda, porém, aqui dizendo, vá ali e espere que estes mistérios sejam revelados. E aqui meses antes disso acontecer, então aconteceu. Exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nessa fotografia, até mesmo o anjo à direita. O 7º selo. O anjo à direita, porque aqui você tem uma teofania. Embaixo você tem um ser terreno. Essa teofania, para ela se manifestar, ela tem que ter um homem na terra. Primeiro, você é criado um ser celestial. Depois acontece a vinda sua na terra como um homem terreno. Tá certo? Primeiro é uma aparição, depois uma vinda. Até mesmo o anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo. Quantos viram? João Batista perguntando, quando aquele anjo em forma corpórea de pomba veio descendo, se materializando, para quê? Manifestar o Filho do Homem. Deus em uma carne, falando, comendo, bebendo, dormindo, sentindo dor, chorando. Esta é a vinda que as pessoas não conseguem compreender. Os judeus não compreenderam Deus natural. Os gentios não compreendem Deus no natural. Olha, quando ele estava descendo, se materializando. Agora, irmão, lá naquela nuvem, a única matéria que tinha era o corpo de William Branham. Não existia outra matéria lá. Tudo ali foi formado de anjos teofânicos. Era uma nuvem de anjos teofânicos, com a teofania do próprio Deus, o Senhor Jesus, ali naquela nuvem. O irmão Branham é levado por sua teofania para dentro daquela nuvem, porque quem pegou o irmão Branham aqui embaixo foi o seu ser celestial. O único material, a única matéria que tinha, era 16 elementos que formavam o corpo de William Branham, que estava naquela nuvem. E agora, quantos viram quando ele vinha se materializando? Quem? Em Branham. O que é Branham? O 7º selo. O profeta diz, o 6º selo se cumpriu, e o 7º selo traz ele de volta à terra. Então, quando o 7º selo traz ele, Jesus, de volta à terra, é sua vinda. É onde as pessoas perderam. Eles só viram a aparição do Senhor na nuvem. É o que eles conseguem ver, é só a aparição do Senhor na nuvem. Mas eles não conseguem ver a vinda do Senhor na terra. Porque assim que ele aparece na nuvem, a Bíblia diz o quê? E colocou um pé sobre o mar e sobre a terra. Ele era um homem. Quando ele coloca um pé sobre o mar e sobre a terra, ele é o 7º anjo. Nos dias da voz do 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Mateus 24, 36. O dia e a hora ninguém sabe da volta do Filho do Homem. Nem mesmo o Filho. Somente meu Pai. Este é o segredo de Deus. Então, primeiro, nos dias da voz do 7º anjo, se cumpre Mateus 24, 36. O dia e a hora de sua vinda. Amém? E quando ele pisa na terra, sobre o mar e sobre a terra, ele é Mateus 24, 36. Quase meia hora de silêncio. Esta nuvem, para ser formada, levou quase meia hora, 28 minutos. Está registrado pela ciência, quando ela começou a ser formada. Mas como você sabe? A ciência provou isso. E aonde está a meia hora? Apocalipse 10, 8. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Aquela meia hora aonde a aparição do anjo teofânico de Cristo estava se materializando na vinda do 7º anjo, um profeta na terra.
Aquele sinal celestial da nuvem foi vindicado. Nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus. É o segredo. O segredo de Deus é singular, irmãos. Você tem que ver que o segredo se cumpre. Deus, Jesus, a aparição deste anjo forte descendo, é materializada no terreno, brana, que estava dentro da nuvem. Este é o segredo se cumprindo. O sétimo selo traz de novo Jesus à terra. Agora Jesus está na terra. O que ele faz? Revela todos os mistérios do livro do Apocalipse. Porque o livro tinha que ser aberto pelo Cordeiro. Não havia ninguém digno de abrir. O irmão Branham não era digno de abrir. Ninguém foi achado digno. Jesus tinha que descer pela segunda vez na terra como filho do homem. E isto é vinda, segunda vinda. E o que ele fez? Ele revelou todo o livro do Apocalipse. O profeta diz, mensagem ao nascer do sol. Foi ele que revelou esses selos. Quando que aconteceu? Depois que ele foi materializado na nuvem. Primeiro ele apareceu como um ser sobrenatural, de um anjo forte, uma teofania descendo, se materializando no sétimo selo, para que o sétimo selo pudesse ser aberto. Olha, o que é abrir um selo? É ser revelado. E como que Deus revela cada selo? Em um homem. Paulo era a revelação do primeiro selo. Columba, a revelação do segundo selo. Irineu, a revelação do terceiro selo. E assim sucessivamente. Martim, Lutero, a revelação do quinto selo. Wesley, a revelação, a parte natural do selo sobrenatural. Tá certo? Primeiro você tem um selo espiritual, que é uma teofania. Depois você tem uma revelação natural, que é um homem terreno. Agora, quando chega o sétimo selo, quem é o sétimo selo? William Marron Branham. Ele veio revelar o sétimo, que estava na nuvem, o sétimo anjo celestial. Então, o terreno vindica o celestial. Amém? É isto o que aconteceu em Apocalipse. Olha, até mesmo quando este anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, com suas asas para trás, sua cabeça voltada de um lado, ali nesta fotografia, precisamente meses antes que isso acontecesse, foi dito, ele vai reunir o corpo de crentes para revelar, ligar as extremidades perdidas. Amém? Nós vamos deixar um pouquinho para amanhã, porque não dá tempo, né? O tempo é curto. Mas eu creio que isso aqui é muito importante para tirar qualquer e toda dúvida. Aparição sobrenatural. Vinda é natural. A vinda de Jesus é natural. A segunda vinda tinha que ser natural. A primeira vinda foi um ministério natural. Você sabe, a primeira vinda, o que foi produzido na primeira vinda? Quando Jesus desce do céu, Deus, o Pai, o Espírito Santo, é produzido no natural entre os seres humanos. O ser celestial, ele vem a ser um homem na terra, Jesus. Foi isso que Jesus é. Jesus era a produção natural do Deus sobrenatural. Deus é anjo teofânico, ele aparece e desaparece, mas quando ele veio na terra, era a sua vinda, um homem como eu e você. O Mombrano ensina isto. O ministério de Jesus chegou à perfeição quando Deus, a totalidade, a plenitude de Deus, foi produzida pela primeira vez no natural. Quem era? Jesus Cristo. A vinda é Deus sendo produzido no natural. E o que deve ser a segunda vinda? Almas encarceradas. Mombrano diz, almas encarceradas. Será que eu tenho que ler? É bom ler, né? Gostoso ler, né? O número 3 é o número da perfeição. O ministério chegou à sua perfeição. O número 5 é o número da graça. O ministério chegou à perfeição quando Deus foi produzido em Jesus, no natural, entre os seres humanos.
Olha aqui, agora é o 7, né? É o 3 agora. O ministério chegou à perfeição quando reproduziu. O que é reprodução? É a segunda vez. Quando Deus veio pela segunda vez. Quando aconteceu a segunda vinda. Quando o ministério chegou à perfeição. Quando reproduziu a Jesus Cristo novamente. No natural. Entre os seres humanos. Amém? Então, a primeira vinda era a primeira vez que Deus, o ser todo-poderoso, onisciente, onipresente, foi produzido de forma natural. Jesus era a forma natural de Deus, o sobrenatural. Jesus era a vinda da aparição de Deus, o ser sobrenatural. E o que tem que ser a segunda vinda? A reprodução do mesmo Jesus que se tornou o Deus Todo-Poderoso após sua morte, ressurreição. Ele era o Deus Todo-Poderoso sobrenatural. Tá certo? Porque ele voltou à aparição. Quando Jesus vence a morte, o inferno, e ele sobe, vim de Deus e volto para Deus. Ele volta a ser uma aparição sobrenatural. E ele precisa retornar, e ele precisa ser natural, porque a segunda vinda é natural. Amém? Então, quando o ministério do irmão Branham chegou à perfeição? Na terceira etapa. Quando que o ministério do irmão Branham chegou à perfeição? Quando abriu-se o 7º selo. Quando que o Senhor Jesus Cristo foi reproduzido no natural? Na abertura do 7º selo, ou seja, na revelação do 7º selo, na encarnação de Jesus Cristo em um homem. Olha, essa mensagem é muito grande. Por mais que nós tentamos explicar, falar, se o ser sobrenatural não estiver no seu coração, esse elemento sobrenatural, nós vamos ficar falando ao vento. Precisa de um ser sobrenatural para vindicar o natural. Você, eu, nós precisamos nesta noite, para ter revelação disto, um ser sobrenatural em nós, para que esse ser natural, carnal, mortal, compreenda as grandezas das revelações de Deus. Amém? Mas eu vou parar por aqui, deixar isso aqui, porque eu creio que amanhã nós termina isso. Mas isso é importante, o 7º selo se abre, ele está revelando o natural. É isso que é a abertura. A abertura do primeiro selo foi quando o anjo celestial de Paulo foi revelado em Paulo. Amém? Foi isso que abriu o primeiro selo, era a palavra. O segundo selo, da mesma forma, foi quando aquele anjo da nuvem celestial veio sobre um homem terreno. Ali se abriu o segundo selo. E vem vindo. E quando o 7º selo é aberto, é a mesma coisa. É quando o anjo teofânico da nuvem é materializado em um homem na terra, no natural. Primeiro é o celestial, depois é o terreno. Amém? O terreno vindica o celestial. O que é vindicar? Mostrar. Mostrar, dar a entender, clarear, tornar claro. É isto o que aconteceu dentro desta nuvem. Primeiro foi a aparição dos anjos. Primeiro foi Jesus, o anjo forte, descendo da nuvem, descendo vestido de uma nuvem. Depois, Apocalipse 10, do 1 ao 7, a encarnação do ser celestial em um ser natural. É como nós falamos outro dia, né? Primeiro, o homem é formado em uma teofania, uma aparição teofânica. Depois ele é formado do pó da terra. Apocalipse 10, 7. É assim, é isso que aconteceu com Jesus. É isso que aconteceu com Branham. Então, aparição é sobrenatural. Vinda é natural. Primeiro, você tem o sobrenatural, a coluna de fogo. Depois você tem a nuvem, trazendo o sobrenatural para a terra. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, agradecemos pelo privilégio de estar aqui falando um pouquinho mais da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar cada dia, termos uma compreensão, Pai, espiritual, de tudo aquilo que o Senhor está tentando fazer
teu profeta. Está tentando mostrar para a tua igreja indiretamente, Pai. Mas, ó Deus, ajuda a termos revelação nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.